Hoje, quinta-feira, 25 de junho de 2020, o nosso agradecimento a Deus por estarmos realizando. Você sabe muito bem que todas as quintas-feiras nós nos encontramos por esse meio e partilhamos a palavra de Deus no estudo bíblico, né? E hoje eu queria fazer de uma forma bem tranquila, onde a gente pode conversar acerca da mensagem de Jesus. O texto que eu escolhi se encontra em Mateus capítulo 16, versículos 13 até o 23. Diz assim a palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia, acompanhar ou apenas ouvir aqui. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você pela carne ou pelo sangue, mas foi por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então advertiu a seus discípulos que não comentassem com ninguém acerca de ser ele o Cristo. Aqui o texto denomina-se a confissão de Pedro, mas na verdade é a apresentação de Jesus como aquele que revela quem ele é e qual é a sua missão, né? Nessa noite eu quero compartilhar com você o que esse texto traz para nós como alento, como consolo, essas palavras, o que elas significam quando nós aplicamos no nosso dia a dia. Então, o texto ele fala sobre algumas perguntas que Jesus fez aos discípulos, querendo saber o que as pessoas pensavam acerca dele. Isso é muito significativo porque é o primeiro momento em toda a Bíblia que Jesus se interessa em saber o que as pessoas pensam dele. Eu sei que você ou algum que esteja preocupado com o que as pessoas dizem acerca de si mesmo, é porque ele está observando se a sua apresentação, a sua vinda, a sua ação ou seu ministério tem relevância e tem surtido o efeito esperado. Quando a gente pergunta o que é que você acha sobre isso ou sobre alguém, é porque não apenas queremos saber a sua opinião, mas saber se ele conhece de fato aquilo que é apresentado, ou aquele a quem é apresentado. Então, as duas perguntas básicas aqui são as seguintes: o que as pessoas pensam de Jesus? Eu fico imaginando na mente daqueles discípulos que eles, cada um isoladamente, tinha uma opinião formada sobre Jesus, né? Uns diriam: olha, você é o mestre por excelência. Outro poderia dizer: o Senhor é o grande representante de Deus aqui na terra. Como não foi diferente da resposta dos fariseus ou daqueles que foram questionados acerca disso, né? Jesus é parecido com os profetas. Ele tem as mesmas ações, ele faz as mesmas atitudes e ele apresenta-se como alguém enviado que é diferente. Isso aí todos notaram, né? Até os fariseus, quando se apresentavam, perguntavam a Jesus: Jesus, nós sabemos que tu és vindo da parte do Pai, porque quem faz o que o Senhor faz não conseguiria fazer se o Pai não estivesse com ele. Então, a pergunta que nos chama a atenção nessa noite é: o que é que você pensa sobre Jesus? E quando Jesus coloca essa pergunta para seus discípulos, ele tem uma resposta bem inusitada, né? O povo diz sobre Jesus:
O que é que eles falam? Eles falam que Jesus se parece com os profetas e cita-os. João Batista, Jeremias, outros que Elias, em outra passagem bíblica correlata, fala sobre isso. Ele, de forma próxima dos discípulos, representa esse profeta. Só que Jesus, queridos, é muito mais do que um profeta. Ele não se compara. Ele é além. Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, por que é que ele é comparado aos profetas? Eu fiquei pensando, porque quando alguém se parece com outra pessoa, dá a entender que ele tem algumas características similares, né? Ele responde talvez com a mesma percepção, o mesmo conhecimento, ou ele tem uma atitude que tem a aparência daquele que veio antes dele. Então, eles comparam com João Batista. Quem era João Batista? Para a gente também entender o que é que as pessoas falavam de Jesus. A Bíblia descreve João Batista como um pregador que veio no deserto, vestido de peles de camelo, e que se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, né? Era um vegetariano, a gente pode falar assim. Em Mateus capítulo 3 fala sobre isso. E essa referência sobre João Batista, ir por deserto, se alimentar de forma diferente, vestir-se de forma diferente, não é o que Jesus é. Não se parece com Jesus. Até por ser primo de Jesus, filho de Isabel, eles cresceram praticamente juntos, mas cada um tinha um ministério atípico, diferente. Então, eu penso que eles compararam Jesus a João Batista por causa não do que eles faziam como pessoa humana, como alguém que se vestia dessa forma, tinha o hobby de fazer determinadas atividades. O que diferenciava, ou aliás, o que aproximava-os na sua semelhança, era o tipo de pregação que eles tinham anunciado. João Batista, ele prega sobre arrependimento de pecados. Qual é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Você entende bem o que significa? A mensagem de João Batista era que as pessoas se arrependessem, porque o reino dos céus estava se avizinhando, estava chegando ao alcance deles. E a pregação de Jesus, da mesma proporção e graça, era tida como aquela semelhante ao que João Batista anunciava. Jesus, quando começa a pregar, a mensagem que ele utiliza é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, alguém que já deveria ter ouvido João Batista pregar, agora estava vendo e ouvindo Jesus pregar. Eles compararam de uma forma bem próxima. Olha, João Batista pregou sobre o arrependimento e porque o reino dos céus estava próximo. Jesus chega e faz a mesma coisa, fala sobre arrependimento e sobre o reino dos céus. Mas tem outra coisa que era parecida entre eles. Não era apenas a mensagem, mas o envolvimento com a mensagem. João Batista, você sabe muito bem, ele foi decapitado porque, além de pregar o arrependimento e o reino dos céus, ele anunciava ao povo que tomasse uma decisão brusca, imediata, urgente. Ele dizia para as pessoas que os pecados contaminavam e distanciavam o ser humano de Deus. Então, a denúncia, tanto de João como de Jesus, era que as pessoas que viessem até ele, ouvindo a palavra e querendo se aproximar das coisas sagradas, João Batista diz assim: quando os fariseus, os saduceus vinham para serem batizados, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos pai por Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então, a mensagem incisiva, envolvente, uma mensagem que desafiava o status quo das pessoas. Ele mudava o ambiente. Quem queria algo com Deus não poderia conviver da mesma forma. E
quando Jesus vem também, anunciando o reino e o arrependimento de pecado, ele também denuncia aqueles que não queriam nada com a sua mensagem. Jesus, lá em Mateus, capítulo 23, verso 23, diz assim: raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? A mesma mensagem. Nós temos aqui similaridade entre as duas palavras, o anúncio, o conteúdo e também a incidência, a força, o vigor lançando contra aqueles que queriam continuar na mesma vida. E com Jeremias, o que é que tem Jeremias a ver com o ministério de Jesus? Primeiro, Jeremias é trazido ao conhecimento sobre, desde a sua tenridade, desde criança. Ele diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta entre as nações. Jesus também foi consagrado desde o ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Jesus, como João Batista, como Jeremias, desde criança, são envolvidos pela palavra de Deus. Então, Jeremias tem o seu ministério consagrado antes mesmo de nascer, Jesus também. Outra coisa que aproxima a comparação entre Jesus e Jeremias é o fato de Jeremias se sentir triste, angustiado, por causa do abandono do povo. Ele diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso há bálsamo em Gileade, ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo. Os meus olhos estão como fonte de lágrimas. Então eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Está lá em Jeremias capítulo 8, versículos 21. Então, o mesmo sentimento de indignação ou angústia pelo distanciamento das pessoas passou no coração e mente de Jesus. Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Então, Jesus, comparado com Jeremias, é aquele que veio quando criança servir a Deus e também aquele que se sente indignado, com a distância do povo, com o afastamento. Mas o que marca esse nosso texto não é apenas a comparação, mas a evidência da revelação que Pedro recebe da parte do Pai. Jesus diz: e vocês? O que é que vocês pensam acerca de mim a meu respeito? Pedro se levanta entre os discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, preste bastante atenção nisso. Ninguém afirma nada sobre Jesus se não for dado a ele vindo do Pai. Então Jesus diz assim: ninguém diz que Jesus é maldito, anátema, ou aquele que afirma que Jesus é Senhor, se pelo Pai não for concedido. Então nós temos aqui que quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz: sim, Simão Barjonas, bem-aventurado és, porque não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus é apresentado a Pedro por causa da intervenção bendita de Deus. Deus faz com que Pedro seja revelado sobre a identidade de Jesus. Tu és filho do Deus vivo. E Deus diz, aliás, Jesus diz a Pedro: não foi carne e sangue que revelaram para você. Esses instrumentos de revelação não podem ser outras senão da parte de Deus. O que eu queria pensar com você acerca desse texto é que muitos de nós não conhecemos a Deus. Afirmamos muitas coisas. Eu tenho, por exemplo, alguns livros que é Jesus, o maior psicólogo que existiu. Jesus, o maior filósofo que já existiu. Outros dizem assim: Jesus, a criatura mais especial que existiu. Essas afirmações são válidas, são bem direcionadas, têm o seu cunho de verdade. Mas entenda o seguinte, meu irmão, minha irmã: afirmar sobre Jesus
requer uma grande responsabilidade, porque tudo que nós afirmarmos sobre ele tem um peso contra a nossa vida. Se nós dissermos ao Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, e não obedecermos a ele, o que é que isso acarreta? Que nós seremos implicados pela nossa própria boca, pela nossa própria voz. As nossas palavras serão medidas. Então, afirmar que Jesus é Senhor, tem que haver uma correspondência na obediência a esse Senhor. Como é que eu posso dizer que Ele é Senhor, é meu Deus, Ele me ama, e eu não correspondo a nada que Ele faz por mim? Então, o texto vai dizer para nós, em síntese, que a afirmação sobre Jesus acontece sobre a revelação do Pai, Deus é quem revela. Segundo, o que eu revelo, eu tenho que corresponder a esse enunciado. Não é apenas um discurso. Muitas pessoas afirmam sobre Deus e a sua vida não corresponde a esse próprio Deus. Não é significativo e interessante percebermos que, ao falarmos quem é Jesus, tem a ver, de fato, quem nós somos. O que é que isso nos interessa? Então, Jesus, ele diz que dará a Pedro as chaves do reino dos céus, dará, na verdade, a igreja. Ele edificaria a igreja e sobre ele traria agora a nova vida, alicerçado, fundamentado. E ao Pedro é dado o pastoreio do rebanho. Então Jesus aqui anuncia sua morte, sua ressurreição, e quando ele fala isso, a mesma voz que confessou Jesus como Filho de Deus vivo, diz agora, não te faças esse mal, de forma alguma permitirei que isso aconteça. Pedro, assim, é repreendido por Jesus. Porque Jesus diz, Pedro, arreda-te de Satanás, porque não cogitas das coisas do Espírito, mas apenas da carne. Então eu coloquei aqui para você entender também. Jesus, ao predizer sua morte, ele traz para nós a palavra das boas-vindas. Pedro toma ele de lado e tenta convencê-lo a não ser morto. Irmãos, não existe evangelho sem sofrimento. Não existe evangelho que não forneça a nós o auge da cruz. A cruz, onde Jesus morre e se doa por nós, é o único meio que houve no planejamento celeste e eterno para que o homem pudesse ser redimido. Se Jesus não tivesse morrido, jamais alguém conseguiria ser salvo. Então, o que é que eles fazem aqui? Uma das coisas que vai nos ajudar é uma das palavras do William Barclay sobre palavras-chave do Novo Testamento. Esse livro ele trata sobre algumas palavras que foram usadas tanto no Novo Testamento como nesse episódio aqui. Ele diz uma palavra chamada proslambanestai. Lamban quer dizer recebo, pros quer dizer junto, estai quer dizer que nós seremos assim atraídos àquilo que vamos em busca. Então, junto, buscando alguém. Jesus é esse que vem da parte do Pai buscar e resgatar os que se haviam perdido. Paulo utiliza essa mesma palavra quando Priscila e Áquila tomam Apolo consigo e lhes ensina a caminhada cristã. Eu queria pensar com vocês alguns exemplos disso. Quando Paulo escreve para Filemon, ele pede para receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão. Então o fato daquele homem, Pedro, se levantar, tomar Jesus ao lado, separá-lo e repreendê-lo para que ele não morra, é um ato sem pensar. O fato de recebermos a palavra é algo que nós temos que raciocinar, meditar, cogitar, pensar todas as variantes possíveis. Se isso de fato é o que nós queremos. Quando alguém recebe a palavra por recebê-la, para agradar alguém, ou porque a família toda já serve a Deus, e ele não aplica essas palavras na sua vida e no seu coração, isso passa despercebido. São como palavras jogadas ao vento. O que temos que assimilar é que quando alguém recebe o Evangelho anunciado, esse Evangelho que marca a nossa história,
nós temos que colocar para que ele funcione de fato na vida daquele que recebe. Então, a confissão de Pedro e a predição da morte de Jesus e da sua ressurreição são os elementos que marcam a nossa vida. Conhecer Jesus e saber qual é a sua missão. Você sabe disso? Você conhece que Jesus morreu por você? Que ele veio, ele pergunta todo dia, para mim e para você: o que é que você me diz sobre mim? O que é que eu posso afirmar sobre ele? Quais são as novidades que eu percebo em Jesus ser diferente? Não como um dos profetas, não como alguém comum, mas a excelência da vontade de Deus aqui na terra. Eu e você, queridos, temos esse grande desafio de sermos impactados com essa palavra que nos leva até o céu. Mas muito mais do que o céu. O céu é a segunda parte. A primeira parte é conhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Eu sei que num tempo de pandemia como esse, muitas pessoas temerosas de adoecer, de se internarem, de morrerem. Mas isso é o mínimo. Se acontecer conosco, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tivermos que partir, diremos como o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas há uma novidade acerca disso. Muito mais do que sermos temerosos, é sabermos que muitos não confiam no Senhor. Não creem que Deus tem a palavra de vida eterna. Não sabem que Jesus é o autor da vida. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Que Deus nos dê um consolo acerca da sua palavra e possamos nós, a partir de agora, afirmarmos outra coisa acerca de Jesus. Ele não é um qualquer. Ele não é apenas um profeta. Não é um profeta que veio da parte de Deus anunciar alguma coisa. Ele veio mostrar que Deus é amor, que Deus vem resgatar o seu povo, enviando o seu próprio Filho e fazendo com que ele mesmo pudesse morrer no madeiro. Eu estou concluindo, quero só deixar para você um consolo da palavra. Leia a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Mesmo que você não possa nesses tempos vir à igreja, vir ao templo, cultuar a Deus, estar em comunhão, louvar o Senhor, leia a palavra de Deus, tire um tempinho, faça com que esse tempo seja produtivo, faça perguntas à Bíblia, analise, questione, medite, reflita sobre isso. Fará muita diferença na sua vida. Conselho de seu amigo e seu pastor. Leia a palavra. Também ore ao Senhor, interceda pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Abrace-se e debruce seu coração na presença de Deus. Fale com Ele. Conte para Ele o que você pensa, o que você acha, qual é o seu plano, todas as coisas que dizem respeito a você. E em terceiro lugar, ore também pelas pessoas que estão enfermas, doentes. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, tá bom? Quero convidar você para domingo pela manhã, a partir às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Aqui no templo nós vamos transmitir. Se você puder vir ao culto, à escola, venha. Nós estamos estudando sobre Apocalipse, um texto fantástico que mostra as últimas coisas. Hoje ontem saiu sobre uma invasão de gafanhotos, aqui perto da Argentina, na fronteira com o Brasil. Muita gente perguntando: é o fim do mundo? É alguma das pragas que aconteceram no Egito? E fica angustiado com isso. Nós estamos estudando sobre isso. Os 7 selos, as 7 trombetas, fala sobre a ira de Deus, os 7 cálices. Então, se você puder participar, o nosso muito obrigado. Venha, que você não vai se arrepender. Outra coisa que eu quero convidar você é para domingo à noite. Domingo à noite nós teremos o nosso culto de missões. Culto abençoado, onde vamos elaborar aqui uma ideia sobre missões urbanas. A partir desse tempo ruim que estamos vivendo, nós temos que alçar pessoas anunciando a Jesus como Salvador. Então, na semana passada, nós lançamos o nosso vídeo na quinta-feira e tivemos muito mais do que 100 visualizações. Eu queria desafiar você
hoje, quando você assistir esse vídeo, você pegar e compartilhar, né? Nosso alvo é 500 pessoas. Já chegamos a mais de 200. Então, se você compartilhar para 10 pessoas, 10 amigos, 10 conhecidos, com certeza nós atingiremos esse alvo de 500 pessoas. Eu sei que muitos ouvirão e verão esse vídeo depois, mas assim que você assistir e você meditar nessa palavra também, leia na sua casa, você pode compartilhar para um amigo. Quantas vezes Deus quer te usar para você anunciar o Evangelho? Se você não pode ir até ele, que meio fantástico Deus proveu para que a gente pudesse chegar até a casa das pessoas, tá bom? Eu sou o pastor Ailton, pastor da Igreja Cristã Evangélica de Iporá. O nosso agradecimento e a nossa oração em seu favor. Que Deus abençoe sua casa, abençoe seu lar, sua família, seu trabalho, esse tempo agora que você tem uma percepção referente e diferente da realidade. O mundo que nós vivemos jaz no maligno. Se apegue com Deus. Que Deus te abençoe. Fica aí o nosso abraço para você. Tenham todos uma boa noite. Amém.